notícias, a gente repercute a nossa enquete da última sexta-feira. A gente pediu a sua opinião sobre a indicação de Ricardo Lewandowski para ministro da Justiça do governo Lula. E aí, 3 alternativas aí para você votar e participar na nossa enquete. A alternativa vencedora, na opinião dos nossos ouvintes, internautas, aqueles que costumam participar das nossas enquetes, será um retrocesso para as políticas de justiça e segurança pública no país, com 62,7% das intenções, dos votos dos nossos internautas, aqueles que interagem com a gente através da nossa enquete. 28,4% disseram que a indicação foi por alinhamento ideológico e 9% dizendo que foi uma indicação acertada pela experiência de Lewandowski no judiciário. Então está aí, resultado da nossa enquete da última sexta-feira. Obrigado para você que participou, e a nossa enquete do dia de hoje está no ar, repercutindo uma notícia que daqui a pouquinho já a gente vai expandir aqui no nosso giro de informação, no nosso giro de notícias. Olha, mas antes, a gente precisa mostrar as imagens aqui de um caminhão que fez uma manobra incrível na BR-376, evitando um acidente grave ali na BR, né, que liga o Paraná com Santa Catarina. Isso aconteceu no sábado, dia 13, e foi então registrada uma entrada ali na área de escape do quilômetro 667,3 justamente da BR-376, que fica em Guaratuba, sentido Santa Catarina. O caminhão, com seus 12 mil quilos, ou seja, 12 toneladas e diversos produtos, adentrou aí 50 metros no dispositivo após apresentar pane nos freios. E nós temos as imagens e vamos acompanhar rapidamente esse momento, que foi todo registrado aí pelas câmeras, né, que constam na BR. Olha só. E realmente ali foi evitado uma situação mais grave, porque vejam só quanto movimento na estrada. O trânsito estava lento e ele conseguiu, pelo acostamento da esquerda ali, depois de faltar freio, conseguiu adentrar a área de escape. Essas áreas de escape que têm salvado muitas vidas já ali em todas as rodovias onde estão instalados, mas de vez em quando tem alguma imagem, né? A gente soltando aqui da artéria litoral, desse trecho entre o Paraná e Santa Catarina. E desta feita, realmente, né? O caminhoneiro ali foi pela esquerda ali, muito fluxo de trânsito. Se ele tivesse que tocar em cima dos outros carros ali, uma situação grave certamente teria acontecido. Aí com certeza teria sobrado até para ele também, porque é um caminhão baú, um caminhão menor, né? E apesar de ser baú, 12 toneladas aí, bastante carregado. A gente vê que a pista estava escorregadia também, aquele tempinho com circulação marítima, um pouco de garoa aí no local. E olha, pelo menos aí toda semana nós temos imagens aí de caminhões utilizando essa área de escape ali na serra, né? Esse trecho ali sentido Guaratuba, Paraná sentido Santa Catarina. Acaba sendo uma segurança a mais para os caminhoneiros que transitam, e não só para os caminhoneiros, mas para quem está dirigindo seu automóvel ali também. Nesse caso aí, por exemplo, você está parado ali numa fila, daqui a pouco vem um caminhão sem freio desgovernado e leva, né, o que tem pela frente aí, até ser parado pelo próprio fluxo de trânsito à sua frente. É o que a gente chama de engavetamento. A MEIs são maioria dos novos negócios em Santa Catarina. A alternativa adotada em 30 de julho de 2009 para elevar a formalização da economia brasileira e facilitar a abertura de pequenos negócios, o microempreendedor individual MEI registra a maior participação no total de empresas, ou seja, CNPJs de Santa Catarina e do Brasil. Dados da Junta Comercial de Santa Catarina, JUSESC, mostram que 71% das empresas abertas em 2023 no estado foram MEIs. Vejam só, 71% dos CNPJs abertos foram MEIs. Os últimos números nacionais consolidados pelo IBGE mostram um resultado parecido no país. Em 2021, os MEIs foram 69% do total de empresas formalizadas, e em 2020 apresentaram 67%. Santa Catarina fechou 2023 com saldo positivo de 105 mil novos MEIs, com um número
quase 15% superior ao ano anterior, quando alcançou 91.452 novos negócios com esse porte. Na comparação com 2021, o resultado de 2022 foi 6,5% maior. O dado de 2023 resultou do balanço entre a abertura de 158.440 novos CNPJs e fechamento de 56.291. Em 2022, foram abertos 148 mil novos MEIs e fechados 57 mil. Então, nós tivemos aí em 2023 um saldo positivo entre a abertura e o fechamento de mês. Ainda de acordo com o balanço da Jusesc, que é a junta comercial aqui de Santa Catarina, foram abertas em Santa Catarina 222 mil novas empresas em 2023, enquanto no ano anterior foram 210 mil. O saldo total de novos negócios no estado chegou a 116 mil no ano passado, enquanto em 2022 foi maior. Apesar de ter sido aberto menos empresas, o saldo foi maior, 129. O cenário econômico mais difícil levou a mais fechamentos de empresas em 2023 em Santa Catarina. Foram 106.533 CNPJs com encerramento de atividades frente a 81 mil no ano anterior. Isso representa mais de 20 mil negócios fechados em Santa Catarina só no ano de 2023. Segundo a Jusesc, microempresas e MEIs respondem por 96% do total de novos negócios em 2023. Por aqui a gente consegue enxergar também um pouco de como anda a economia. Como foi a economia em 2023, quando nós vemos aqui 20 mil CNPJ sendo fechados a mais que em 2022. Reflexo aí da política econômica também, do arrochamento na questão dos impostos e, de maneira geral, também o microempreendedor sendo uma alternativa, né, para as pessoas que acabam perdendo seu emprego e aí acabam entrando na formalidade. Então, esses dados dos microempreendedores individuais, obviamente que aquele que sai de uma empresa e vai e abre seu negócio, como microempreendedor individual, ele não aparece nos dados do desemprego porque está lá formalizado, mesmo que ele não tenha emprego fixo, mesmo que esse MEI tenha lá uma atividade menor, né, do que a possibilidade que tem aí de faturamento do MEI, mas está na formalidade quem se cadastra como MEI. Olha, a Marinha do Brasil apreendeu uma das embarcações que fazem a travessia de ferry-boat entre Itajaí e Navegantes. Segundo a delegacia da Capitania dos Portos, o motivo foi que durante uma inspeção na última quarta-feira, dia 10, foi verificado que a barca estava operando sem um dos 4 motores e que o equipamento tinha sido retirado de bordo. Na avaliação da Marinha, a retirada do motor é considerada uma alteração de característica e vai contra o certificado de segurança de navegação. A empresa NGI Sul, responsável pela travessia, também foi multada com base na Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário. Em nota, a Marinha diz que as penalidades são aplicadas indiscriminadamente a todas as embarcações que, porventura, realizem alterações em desacordo com as normas, não havendo aí nenhuma possibilidade de flexibilização, tampouco em embarcações que realizam transporte de passageiros, configurando-se aí no caso em tela em medida preventiva de proteção aos usuários do serviço. A Marinha não deixou claro também se essa situação colocava em risco a travessia ali entre Itajaí e Navegantes pelo ferry-boat, mas para ter retirado essa embarcação de circulação, é bem provável que sim. E a gente fica abismado com a irresponsabilidade da empresa que opera esse serviço aí, deixando a sua embarcação irregular, sujeita aí às normas da Marinha do Brasil, certamente sabendo que estava agindo de forma irregular e mantendo a travessia com uma embarcação irregular. É por essas e outras que muitas tragédias acontecem, pela irresponsabilidade daqueles que operam determinados serviços. E aí a Marinha do Brasil agindo, né, conforme ela própria falou em nota, em proteção aos usuários do serviço.
E agora sim a gente vai repercutir a informação e também o que é tema da nossa enquete do dia de hoje. Olha, Balneário Camboriú aprova lei para multar usuários de drogas e dar bônus a guardas por flagrantes da prática. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú aprovou uma lei que libera a aplicação de multa de até R$412 para quem for flagrado usando drogas na cidade. A mesma legislação garante gratificação de R$823, que é praticamente o dobro, né? Aos guardas municipais que fizerem o flagrante. O texto aguarda a sanção do prefeito. A legislação foi aprovada na quarta-feira, dia 10, e foi votada em regime de urgência. Além da cidade, Itapema e Porto Belo, também no litoral norte, já possuem legislação que aplica multa a pessoas flagradas consumindo as substâncias na rua. Olha só, o que diz então alguns termos dessa lei que está para ser sancionada pelo prefeito de Balneário Camboriú. Se o usuário se submeter voluntariamente a tratamento para dependência em drogas, o processo administrativo será suspenso, ou seja, a multa não será aplicada. Quem for flagrado usando as substâncias em qualquer local público, como praças, ciclovias, parques e ruas, será multado em R$412. O valor será dobrado se o flagrante ocorrer nas imediações de estabelecimentos de ensino ou hospitalares, entidades estudantis, sociais, culturais, por exemplo. Então pode chegar aí a mais de R$800. Em caso de reincidência, a multa também poderá ser dobrada. A legislação vai alterar o processo criminal aplicado a quem for flagrado cometendo o crime. A multa deverá ser paga em até 30 dias após a emissão. Não tem muito prazo para pagar a multa aí não. O objetivo é estabelecer ainda parcerias com as polícias para aplicar as multas e analisar o material apreendido. Já quando a abordagem for feita por guardas municipais, os agentes receberão R$823,86 mensais pela atividade como fiscal de posturas. Os profissionais já têm essa gratificação prevista por conta de outras ações, como fiscais em comércio e obras, por exemplo. Então, não significa que a cada multa aplicada ele vai receber os R$823. Se ele aplicar uma ou duas ou 3 ou 5 ou 10 multas, ele vai receber os R$823 como fiscal de posturas, uma remuneração adicional que já, segundo a informação, os profissionais já têm essa gratificação prevista por conta de outras ações como fiscais em comércios e obras, por exemplo, mas desde que eles apliquem, né? Desde que eles apliquem alguma multa, portanto. Então tá aí os dados, as informações a respeito dessa situação lá em Balneário Camboriú, que, ao meu ver, também eles tentam, através de uma legislação, poder abordar, porque aqui não está falando, né, qual é a situação de quem for abordado consumindo a droga. Se for, por exemplo, um morador de rua, ele também será aplicada a multa. Vai ter como pagar? Não vai ter como pagar? Mas não fala, né? Não deixa claro aqui a quem pode ser aplicada a multa. É a quem estiver, a lei a princípio é a quem estiver consumindo esse tipo de entorpecente ou algum tipo de entorpecente lá nas ruas de Balneário Camboriú. E também, segundo a matéria aqui, Itapema e Porto Belo já tem esse tipo de legislação. Vamos ver se o Ministério Público, enfim, né, não vão achar alguma situação para impedir que essa legislação seja aplicada, né? Então nós vamos acompanhando essa situação. Inclusive hoje é tema da nossa enquete de hoje, repercutindo esse tema, pedindo para você aí o que você acha dessa situação, se você concorda ou não concorda com essa legislação que está sendo aplicada já em Itapema, em Porto Belo e agora também aguardando só a sanção do prefeito de Balneário Camboriú. Ou seja, quem estiver consumindo drogas em via pública estará sujeito a multa e o agente sujeito à premiação. Olha, vamos para uma notícia que também não é nenhuma novidade sobre o preço dos carros zeros aqui no Brasil, hein? O carro 0 quilômetro mais barato aqui no Brasil custa mais de R$70 mil.
Quem deseja andar de carro novo em 2024 terá que desembolsar mais ou menos esse dinheiro nesse ano, o que é mais que os anos anteriores. O carro 0 km mais barato do Brasil passou a custar mais de R$70 mil, com a inclusão aí de novos dispositivos de segurança. Com o reajuste de preços, o Fiat Mobi deixou de ser o carro 0 km mais em conta do Brasil. Retornou para a primeira colocação o Renault Kwid Zen, que sai por R$ 71.190. O Mobi teve tabela reajustada depois da inclusão do controle eletrônico de estabilidade e agora o carro custa a partir de R$ 71.990. Desde 1º de janeiro de 2024, todos os carros novos produzidos no Brasil ou importados para o país precisam contar com o controle de estabilidade, luzes diurnas de condução, alerta do uso de cinto de segurança e o alerta de frenagem de emergência. E aí tem também o top 10 carros aqui 0 km mais, entre aspas, baratos do Brasil, né? Liderando aqui o ranking o Renault Kwid por R$ 71.190, o Mobi em segundo lugar por R$ 71.990, aí vem seguido do Citroën C3, o Hyundai HB20, também o Fiat Argo, o Renault Stepway, o Chevrolet Onix, Volkswagen Polo Track, o Peugeot 208 e o 10º aí dessa lista é o Hyundai HB20S por nada mais que R$ 92.690. Tá baratinho, né? Barato aí, R$ 92.690 o Hyundai HB20S, que é o 10º dessa lista aqui, e o Renault Kwid, então, R$ 71.190. É R$ 1.320, R$ 1.320 é o valor do salário mínimo, né? 1.320, vamos pegar o Renault Kwid aqui, 71.190 dividido por R$ 1.320, a bagatela aí de 54 salários mínimos, o Renault Kwid. Esse ano teve uma pequena alteração para 1.412 o salário mínimo aí. 1.412, certo. Esse ano de 2024. Então vamos lá, então vai dar um pouco menos, 1.412, 50 salários mínimos. 50 salários mínimos para comprar o carro mais barato do Brasil. Olha, esse final de semana aí aconteceu uma tragédia, né? Para quem acompanha aí o voo livre, para os aficionados do voo livre, um acidente com uma asa delta ali na cidade de Pomerode, um salto que aconteceu do Morro Azul e o pouso que aconteceria em Pomerode acabou não acontecendo. Inclusive o acidente ocasionou a morte do piloto da Asa Delta e o piloto que é de Ascurra. Inclusive o prefeito Arão Josino se manifestou aí nas suas redes sociais a respeito da morte do jovem Giovanni Depiné, que aconteceu ontem, né? Depois dele decolar aí do Morro Azul com a sua Asa Delta e no pouso aconteceu algum problema, né? Nesse pouso, durante as manobras aí para o pouso, e acabou acontecendo um acidente. Ele não resistiu aos ferimentos ocasionados por esse acidente e veio a óbito ali em Pomerode. Então, toda a comunidade ascurrense, pelo visto, o Giovanni Depiné, uma pessoa muito querida lá no município de Ascurra, toda a comunidade ascurrense aí também se solidarizando com a família, inclusive o prefeito de Ascurra, o Arão Josino, se solidarizando com a família do Giovanni Depiné, depois desse acidente que aconteceu ontem ali em Pomerode, decolagem feita do Morro Azul com a Asa Delta, e infelizmente não conseguiu pousar o seu equipamento e ocasionando um acidente que levou a vida do Giovanni Depiné. A nossa solidariedade aí para a família e para os amigos lá de Ascurra. Olha, falando ainda em tragédia, a gente vai dar um giro rápido lá por Rio de Janeiro, porque os temporais que aconteceram lá no dia 14, último domingo, deixaram pelo menos 11 mortos
de acordo aí com o Corpo de Bombeiros. Essas foram chuvas que atingiram principalmente a Zona Norte e os municípios da região metropolitana. Os temporais alagaram ruas, inundaram um hospital, fecharam estações de metrô na capital fluminense e deixaram aí residências sem energia elétrica. O governador, o Cláudio Castro, suspendeu as férias com a família e decidiu retornar imediatamente ao Rio para acompanhar de perto o trabalho de assistência a essas vítimas das fortes chuvas das últimas horas, pelo menos das últimas 24 horas. O governador Castro viajou para Orlando, nos Estados Unidos, com a família para um período de descanso havia 2 dias. O agravamento da situação, com um registro crescente de vítimas, fez com que então o chefe do executivo estadual alterasse seus planos, marcasse o regresso para esta noite. Ele desembarca aí no Rio, pelo menos na manhã de hoje ainda. Essa situação no Rio de Janeiro, né? 11 pessoas perdendo a vida até o momento, né? Nessa situação trágica que acontece com as chuvas lá no Rio de Janeiro. E a gente vê agora o Rio de Janeiro, a região sudeste, sendo afetada por fortes chuvas também. O El Niño ainda ocasionando, né, as suas vítimas. E o que chamou a atenção também nesse final de semana foi uma manifestação de uma das ministras aí do governo Lula, Aniele Franco. Ela fez lá uma nota em relação ao que está acontecendo no Rio e, para estragar a nota, ela disse que as tragédias das chuvas no Rio de Janeiro se devem aí a racismo ambiental. Racismo ambiental, veja um novo termo aí criado pela esquerda brasileira, o racismo ambiental. Né? Tanta gente perdendo a vida, tanta gente com problemas, o Rio de Janeiro um caos já na questão da violência, e a Aniele Franco lacrando com o seu racismo ambiental. E falando em lacrar, artista da Globo fica indignado, coloco indignado aqui entre aspas, né, por ter caído em uma revista aleatória no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Falando aqui do ator global Amaury Lorenzo. Vamos ver aí um vídeo que ele fez questão de gravar nas suas redes sociais enquanto estava sendo abordado no aeroporto Galeão lá do Rio de Janeiro. Uma situação que é normal acontecer nos aeroportos, principalmente nos internacionais, mas vamos ver a manifestação dele. No aeroporto do Galeão do Rio de Janeiro e tive que ficar descalço, sem conseguir embarcar, querido, não porque pode gravar estou aqui preso aqui sem conseguir embarcar, Querido, aqui não pode gravar, com a desconfiança de que estou levando alguma coisa. Triste, né? Pois é. Deve ser meu cabelo, minha pele, a gente conversa depois. Pois é, né? Deve ser o meu cabelo, a minha pele, diz ele aí no vídeo. Mas vamos lá, a inspeção de segurança é um procedimento padrão em todos os aeroportos do Brasil e é prevista pela resolução número 515 de 8 de maio de 2019. E na sequência a gente tem um outro vídeo de um outro cidadão que é desconhecido aí, não é ator global, mas também postou um vídeo aí nas suas redes sociais com relação a esse assunto. Vamos acompanhar. Acabei de ser selecionado aqui na revista aleatória Chegando no Galeão, tô vindo da Colômbia, e sempre que um militante negro de esquerda é abordado, ele diz que é caso de racismo. Então é bom deixar esse vídeo aqui registrado para mostrar que os brancos também são selecionados aleatoriamente. O cara pediu para eu poder tirar o tênis, revistou todas as malas, mas não tem problema nenhum. Eu até parabenizo o pessoal do aeroporto aqui por estar cuidando da nossa segurança, evitando o tráfico de drogas, coisas do tipo. Pois é esse tipo de situação aí que o nosso país vive, né? O pessoal se vitimizando aí por uma situação que é completamente normal acontecer. Quer dizer que agora não pode mais fazer esse tipo de abordagem, né, para determinadas pessoas. Fica aí só o registro para você, ouvinte do Repórter Cultura. São 7h24, 7h24, assim a gente encerra o nosso giro de informação para você na manhã desta segunda-feira.